Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a segunda aula do nosso curso de máquinas elétricas. Nosso objetivo hoje é discutir as propriedades magnéticas dos materiais. A nossa aula hoje vai ser dividida em 5 tópicos. Primeiro nós vamos discutir as características do campo magnético de algumas estruturas presentes nas máquinas elétricas. Depois vamos discutir as propriedades dos materiais e vamos definir as linhas de campo magnético, fluxo magnético e densidade de fluxo magnético. Ok. Se nós relembrarmos da nossa última aula, o campo magnético gerado por um fio condutor, ele é descrito por linhas concêntricas a esse fio. Então, nós temos essas linhas concêntricas. Isso foi analisado na nossa aula anterior. O sentido desse campo magnético, a direção e sentido dele, é dado pela regra da mão direita. Algo que nós não discutimos foi o módulo ou a magnitude dessa intensidade de campo. Então, o módulo ou a magnitude da intensidade de campo magnético gerada por um fio é dada por esta expressão. I é a corrente que passa pelo condutor e existe R, que vai ser a distância do condutor. Para a gente poder entender melhor, vou fazer um desenho aqui para a gente. Então, suponha que a gente tem um fio condutor. Vou desenhar usando aquela notação que nós aprendemos na aula passada. Neste caso, a corrente I ela está na direção dos seus olhos, indo em direção aos seus olhos. A gente viu que o campo magnético, ou a intensidade de campo magnético gerada por esse fio, ele é tangente a uma circunferência concêntrica a esse fio. E o sentido dessa intensidade de campo magnético é definido pela regra da mão direita. A gente coloca nosso dedão na direção da corrente, no caso saindo da página, nossos dedos dão a circulação. Então esse seria o sentido da nossa intensidade de campo magnético. A grande questão é quanto vale o campo magnético? Qual é o módulo dele? Então, o módulo desse campo magnético ele é dado pelo valor da corrente que circula o fio. Note que se não tiver corrente, não existe carga em movimento, não existe campo magnético. Então, a gente precisa da corrente elétrica. Dividido por 2π vezes R, onde R é a distância do ponto de interesse até o fio que está gerando o campo magnético. Então, seria basicamente o raio dessa circunferência. Note que como a intensidade de campo magnético é inversamente proporcional ao raio, isso quer dizer que à medida que a gente se afasta desse condutor, o campo magnético o módulo dele reduz. Ele apresenta um módulo menor. Muito interessante. Uma segunda estrutura seria o solenoide. Então, o solenoide ele é uma estrutura que está presente em diversas máquinas elétricas. Ele basicamente consiste em um fio condutor que ele é enrolado em um ímã ou um material com propriedades ferromagnéticas. Então, essa estrutura está presente em diversas máquinas elétricas e o nosso objetivo hoje é compreender como é o campo magnético gerado pelo solenoide. Então, vamos fazer um outro desenho aqui. Quando nós temos um solenoide, suponha que a gente tem uma barra, por exemplo, de ferro. Nós vamos, então, enrolar um fio em torno dessa barra. Isso aqui é frequentemente denominado bobina, tá, pessoal? Então, se vocês verem esse termo bobina, seria um conjunto dessas voltas desse condutor em torno desse material e cada uma dessas voltas é denominado espira. Ok? Então, uma volta dessa é uma espira e o conjunto forma uma bobina, a bobina do nosso solenoide. Né? Esse solenoide, a gente geralmente especifica ele por meio de um número de espiras, geralmente é denominado por N. Então, se um solenoide tem 10 espiras, N igual a 10. E a gente vai, por exemplo, conectar isso aqui numa fonte.
e vai provocar uma circulação de corrente dentro do nosso solenoide. O que a gente espera? Nesses condutores que a gente está vendo, que ele está na parte da frente, né, a corrente ela vai subir aqui, vai passar lá por trás, vai subir de novo, e assim por diante. Até que ela retorne para a fonte. Suponha agora, pessoal, que a gente faça um corte nessa estrutura do solenoide. O que nós vamos ver? A gente vai continuar vendo a nossa estrutura. A nossa barra aqui metálica. E o que nós vamos ver em relação a esses condutores são diversos fios que vão estar entrando ou saindo da página, dependendo, é claro, do sentido da corrente que eu aplico no circuito. Note que nesses condutores aqui de cima, a corrente está entrando na página. Enquanto nesses outros condutores, a corrente está saindo da página. Isso acontece pela convenção, pelo sentido na qual eu alimentei aqui a bobina do solenoide. Muito bem, vamos analisar agora como é o campo magnético gerado por cada um desses condutores. Nós sabemos que ele é definido por linhas concêntricas a cada um desses condutores. Para simplificar a nossa análise, eu vou considerar só dois condutores desses, esses dois aqui do meio, tá ok? Vou desenhá-los aqui embaixo. O que nós teremos, basicamente, seriam esses condutores com as correntes entrando dentro da página. E pela regra da mão direita, nós veremos que os campos magnéticos gerados terão essa direção. Vou desenhar de cor diferente. Então, esses campos magnéticos eles vão circular no sentido horário. Vou chamar a atenção agora para essas duas componentes aqui. Ó. Note que as componentes verticais de campo elas são opostas e existe, né, tende a acontecer um cancelamento dessas componentes. Consequentemente, a componente mais importante de campo vai ser a nossa componente horizontal, que está representada aqui. Ó. Perceba que a contribuição dos dois condutores se soma. Dessa forma, o campo magnético gerado, a intensidade de campo magnético gerado por essa parte de cima, ela tende a ter uma direção aqui horizontal. Se a gente analisar agora os condutores de baixo, novamente vou analisar só esses dois camaradas. Basicamente, nós teremos agora a corrente saindo da página, perfeito? Circunferências concêntricas. Pela regra da mão direita, nós teremos agora campos magnéticos nessa direção. E a mesma coisa desse lado. Note que essas duas componentes aqui, ó, verticais, elas também têm sentido oposto. E note que as componentes horizontais do lado de dentro do solenoide, elas também estão nessa direção. Como consequência, o campo magnético, a característica do campo magnético gerado pelo solenoide é algo que funciona desta forma. São linhas fechadas que circulam o material. Uma forma mais tranquila de detectar essa direção é utilizar essa outra regra da mão direita. É uma adaptação da regra da mão direita para o solenoide. Basicamente, o sentido de circulação da corrente, a gente utiliza essa parte da mão, a ponta da mão, e o seu polegar vai indicar o sentido do campo. Então, aqui esse desenho indica a aplicação aí dessa regra da mão direita
mostrando que o campo do solenoide tem essa direção. Define-se um norte e um sul, visto que as linhas de campo magnético elas tendem a nascer no norte e repousar no sul, no polo sul magnético. Muito bem. Uma terceira estrutura que vamos discutir hoje, a terceira e última, é o toroide. O toroide ele é uma estrutura magnética que consiste num bloco magnético aqui fechado, na forma de uma circunferência. E nós temos uma bobina enrolada nesse material. Isso aqui é referido como toroide ou bobina toroidal. O princípio aqui de funcionamento ou entendimento do toroide, ele pode ser compreendido como se a gente pegasse o solenoide e só dobrasse ele ao longo de uma circunferência. Então, basicamente, se eu efetuar o corte fazer um corte nesse toroide, a gente vai ver que na parte de dentro nós teremos condutores que estão entrando na página e na parte externa nós teremos condutores que estão saindo da página. E, consequentemente, a gente pode utilizar a mesma análise para determinar o sentido do campo magnético. Gostaria de agradecer, pessoal, a atenção de vocês e vamos continuar essa aula na parte 2. Muito obrigado.